Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje então a gente vai finalizar o nosso terceiro bimestre com a nossa revisão. Então eu coloquei aqui como revisão 2, porque vocês lembram que a gente separou aí essa unidade 7 em duas partes. Então a primeira parte foi lá na revisão 1, lá na semana 5, que vocês já fizeram o formulário, e agora a segunda parte nessa semana 10. E aí a gente finaliza essa unidade e finaliza o bimestre, né? Então, se vocês quiserem acompanhar lá no livro de atividades, tem o resumo que eu usei aqui para esses slides, tá bom, gente? Então, a gente viu aqui na construção de polígonos, o que é polígono? Então, toda figura geométrica plana fechada, formada apenas por segmentos de reta. Então, a gente tem aqui o exemplo de um polígono com vários segmentos de reta. E esses segmentos de reta não se cruzam, então eles são aqui um seguido do outro, né, esses segmentos de reta. Muito bem, a gente sabe dos elementos que compõem esse polígono, a gente sabe que cada pontinho aqui é um vértice, a gente sabe que esses segmentos de reta são os lados do polígono, aí a gente viu que dentro tem o ângulo interno e o ângulo externo é quando a gente tem o prolongamento de algum segmento, tá? Então, tem o ângulo interno, que é o ângulo que faz parte do polígono, e tem o ângulo externo, que é o ângulo que é o complemento aqui de um dos lados, o prolongamento dos lados. E aí a gente viu que os polígonos, lá os ângulos internos, têm medidas menores do que 180 graus. Vamos ver lá como que é isso. Então, a gente viu que os polígonos eles são classificados pelo número de lados, só que vocês lembram lá do sexto ano que a gente viu isso, mas vocês já sabem que a gente fez uma tabela nesse ano também, então vocês têm aí, e se não lembrar, se não fez a tabela, tem aqui a cola, tá? Então, triângulo 3 lados, quadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados e assim sucessivamente, tá? Os nomes dos polígonos, e aqui tem uma representação da quantidade de lados. Aí lembrando que para o polígono ser regular, o polígono regular, ele tem lados e ângulos com as mesmas medidas, são congruentes, tá? E aí a gente tem alguns casos que são especiais, então vamos relembrar lá que um triângulo que tem todos os lados congruentes, ou seja, com a mesma medida, ou todos os ângulos com a mesma medida, a gente diz que ele é um triângulo equilátero, tá? Então, lembrem lá dessa nomenclatura do triângulo equilátero. Tem os 3 lados com a mesma medida e os 3 ângulos também, né? E aqui a gente tem os quadriláteros. Então, a gente tem, por exemplo, quando um quadrilátero lá tem apenas um quadrilátero tem apenas todos os lados congruentes, então está mostrando aqui com esses risquinhos, né? Os 4 lados aqui têm a mesma medida. Então, se ele tem somente os lados congruentes, a gente diz que ele é um losango. Por quê? Porque os ângulos aqui são diferentes, tá? Então, somente os lados são congruentes. Ele é um losango. Se ele tem apenas todos os ângulos congruentes, então aqui todos os ângulos internos aqui, né, do ângulo reto, são congruentes, os lados não, né? Então ele é um retângulo. Agora, se ele tem ali lados congruentes e ângulos congruentes, a gente diz que ele é um quadrado, tá? Então os quadrados são quadriláteros regulares, porque tem lados e ângulos congruentes. A gente falou das diagonais, né? Então, as diagonais de um polígono convexo são todos os segmentos que unem 2 vértices não consecutivos. Então, vamos usar esse aqui como exemplo. Se eu ligar esse vértice aqui com esse, ele é um lado do polígono, né? Porque são vértices consecutivos. Mas se eu pular aquele vértice ali e ligar lá no outro, eu tenho uma diagonal, tá? Então, se eu não ligar vértices que são consecutivos, eu vou ter diagonal. E assim poderia fazer para todos os outros aqui, tá?
Tem vários exemplos aqui das diagonais e como que a gente calcula as diagonais. Então, aqui tem a explicação de como se chegou na expressão matemática, mas a gente já viu isso, então vamos direto para a expressão. Então, diagonal é igual número de lados do polígono multiplicado pelo número de lados dele menos 3, e daí eu divido tudo por 2. Por exemplo, nesse polígono aqui, ele tem 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu multiplicaria 5, aqui 5 menos 3, 2. 5 multiplicado por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Isso significa que esse polígono aqui, ele tem 5 diagonais. Então, aqui ó, tem desenhada 1, 2, aqui teria mais 1, 3, aqui 4 e por último 5. Formaria aquela estrela aqui dentro, né? Tá? Então, vocês podem até conferir, a gente fez exercícios assim, se você acompanhou essa segunda parte do bimestre, você sabe como chegar nessa ideia aqui, tá? Então, sempre esse N aqui é o número de lados do polígono, beleza, gente? E aí a gente também trabalhou com a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. Então, a gente sabe que em um exemplo aqui, né, de um quadrilátero, a gente pode dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. E aí a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, não pode esquecer. Então, nesse caso aqui, o que a gente faria? A soma dos ângulos internos desse quadrilátero seria 2 vezes 180, porque tem 2 triângulos aqui. Então, 360 graus. Nesse caso aqui, como conseguimos dividir em 3 triângulos, 3 vezes 180. Então, soma dos ângulos internos desse polígono aqui, que é um pentágono, 540 graus. Nesse caso aqui, o eneágono, tem 7 triângulos aqui dentro. Multiplica por 180, soma dos ângulos internos dele, 1260. Ah, mas eu não sei quantos triângulos dá dentro do polígono. Usa a expressão aqui. Então, como que eu vou calcular isso? Esse N é o número de lados. Então, eu, por exemplo, posso contar aqui quantos lados tem. Ah, tem 9. Ou vou ler aqui que eneágono tem 9 lados. 9 menos 2, 7. 7 multiplicado por 180, ali ó, 1260. Tá? Então, não sei quantos triângulos dá certo ali dentro do polígono, usa a expressão matemática. Ou, se você mesmo assim sabe, dá para usar a expressão para confrontar os resultados e ver se está tudo certinho, tá? Quando a gente tem lá o polígono que é regular, a gente pode calcular os valores dos ângulos internos pela expressão n menos 2 dividido por n multiplica por 180. Então, lembra lá que esse n ali é o número de lados também, tá? Então, e aí a gente consegue calcular os valores dos ângulos internos, quanto que vale os ângulos internos, quando o polígono é regular, hein? Lados e ângulos iguais. E aí a gente falou da soma dos ângulos externos, então sempre lembrando que o ângulo externo é o quê? É o suplementar ao ângulo interno. Então, o ângulo interno aqui, digamos que vale a 30 graus, o ângulo externo é o suplementar a ele. Então, é quanto falta para chegar a 180, não pode esquecer disso. Então, se aqui vale 30, esse externo aqui seria 150, né? E aí, a soma dos ângulos externos de um polígono é constante e vai valer sempre 360 graus. Beleza, gente? Simples assim, é essa a continuação da unidade. A gente finaliza então com o formulário, gente, não esqueçam, façam com muita calma, bastante atenção para garantir esses 5 pontos. Tá muito tranquilo, hein? Beijos e a gente se vê no quarto trimestre.